A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito seja com todos vocês. Nós estaremos apresentando um assunto de real importância neste momento. Esperamos pela graça de Cristo que esta palavra ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar nos corações mais sinceros, honestos. O tema de hoje é um tema decisivo. Os santos e a raça de víboras. De que lado você vai estar? O lado dos santos nós vamos apresentar agora como que é. O que diz a palavra de Deus, o que está escrito. Eu queria ler um texto inicialmente, que se conta do Apocalipse. Fala do trono de Deus, dos anciãos ao lado, e palavras memoráveis, sérias, profundamente sérias, pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui no livro do Apocalipse, está escrito na palavra. Lemos assim, acompanhe comigo. Apocalipse. É muito sério, gente. O que está escrito, como eu disse, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavras que, pela fé, temos que dar atenção. Capítulo 4 do Apocalipse, versículo 1 em diante. Está escrito assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meus queridos, o desfecho dessa visão
São palavras que nós devemos considerar. Sim, devemos considerar. Que são palavras sérias. Palavras que mostram um aspecto que são palavras sérias, palavras que mostram um aspecto que temos que entender, porque lá diz santo, santo, santo. Aquele que está num trono, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno Pai. Santo Ele é. Nós temos que tomar uma decisão urgente, se não tomamos ainda. É o de fazer parte dos santos, porque Deus é santo. Levíticos capítulo 20, verso 7, você conhece o texto é muito claro, diz lá o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, Ele é santo. Quando vamos para a palavra e vemos as palavras de Pedro no capítulo 1, no versículo 15, aliás, primeira carta de Pedro, aliás, capítulo 1, verso 15, ele diz, apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, lemos, ouça o que ele diz. 1 Pedro 1, verso 15, ele diz, está escrito na palavra: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Queridos, aquele que nos chamou é santo, e diz a palavra que temos que tomar uma decisão de nos tornarmos santos em todo o nosso procedimento, porque Ele é santo, Deus é santo. Amados, no tempo de hoje de correrias, de enganos sutis, quando a Bíblia diz que o mundo estaria como Sodoma e Gomorra, longe da santificação, longe da pureza, nós temos que ter em mente que há uma necessidade de usarmos o nosso tempo para sermos santos. Nada mais é tão importante na nossa vida nos dias de hoje, de que a presença de Deus, vida santa, em todo o tempo com Deus. A santidade é um tempo de pureza. Sendo assim, devemos buscar ter tempo para exercitar essa pureza, deixando de lado todo quanto é imundícia, tudo que não condiz com a pessoa de Deus. O mundo está imundiciado. O povo de Deus nos dias de hoje não pode tocar nada imundo, tem que sair do meio deles. Amados, é o que diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele está falando de Deus, Pai eterno. Ele diz: olha, meus filhos, se vocês são meus filhos, vocês devem ser santos, porque eu sou santo. A Bíblia contém instrução, amados, a respeito do caráter
que os filhos de Deus devem possuir. Quando olhamos para as bem-aventuranças do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 8, o que o Senhor Jesus diz? O que está escrito lá? São palavras do Senhor Jesus, e Ele diz: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados significa felizes. Bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração. Coração puro significa pensamentos puros. Aquilo que eu penso na minha ida e vinda, diariamente, nos momentos de existência que eu estou respirando, eu tenho que ter a mente com pensamentos puros. Coração limpo é pensamentos puros. Queridos, pensamentos puros. Coração limpo, pensamentos puros. Puros. Quando Paulo escreve na carta aos Hebreus, ele corrobora com este pensamento de Pedro, quando ele diz lá no capítulo 12, Paulo, versículo 14, aliás, Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz, está escrito: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você nunca vai ver Deus, você nunca vai poder entrar lá naquela mansão celestial gloriosa que Ele preparou, a cidade santa. Você não será levado pelo Senhor. Na vinda dele, quando Ele vir buscar o seu povo, você não poderá ser levado pelo Senhor. Deus não poderá te levar, Jesus não poderá te levar, se você não alcançou a santidade. Você não vai poder vê-lo. Sem a santificação, ninguém, diz a palavra, está escrito, ninguém verá a Deus. Você não poderá ver a Deus sem a santificação. Queridos, amados, apóstolo João, na primeira carta dele, capítulo 3, verso 2 a 3, ele diz assim, João, na primeira carta, ele diz, está escrito, olha o que ele diz, João, primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 2 e 3, ele diz, está escrito, amados, que coisa maravilhosa, que palavra gloriosa diz desse servo de Deus. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Que coisa tremenda. Tem que haver uma purificação. Tem que haver uma purificação. Eu tenho que tomar uma decisão de ter um coração puro, sem a qual eu não posso ver a Deus. É uma decisão minha, de foro íntimo. É uma decisão que cada um de nós temos que ter, no meio de um mundo perverso, de um mundo cruel, um mundo contaminado, um mundo que é contra a lei de Deus, contra a pureza, contra a santificação. Porquanto está escrito santos, porque eu sou santo, diz a palavra. Queridos, a santidade é um aspecto pessoal.
É uma decisão que cada um temos que tomar. Cada indivíduo neste mundo tem que tomar uma decisão. Deus não vai obrigar a ninguém a se santificar. É uma decisão que tomamos diante de nós mesmos. É uma A santidade é pessoal, repito. Cada indivíduo tem que tomar a sua decisão. Ninguém será santo sem ter passado por esse compromisso. A santidade não é uma ação mágica que surge do nada, como alguns estão esperando. Muitas pessoas estão esperando, não há assim, quando a chuva serôdia cair sobre mim, sobre a igreja, sobre mim, então eu serei santo. Eu vou ser santo. E maravilhas serão operadas quando a chuva serôdia cair sobre mim. Mas não, você está no leito do engano. Não é assim. A santidade é uma atitude que eu tenho que ter anterior a essa chuva que vai cair, que já está caindo sobre os santos aqui na terra. Para a chuva serôdia cair, eu tenho que tomar a decisão pela pureza, as mãos limpas, o coração puro. Então a chuva serôdia não vai cair. Não é uma varinha de mágica. Eu tenho que decidir. Eu tenho que lutar contra o meu eu, contra a minha carne. A carne não vai herdar o reino dos céus. Ela não tem espaço lá no céu. Não. Jamais. Querido, a santidade é um compromisso com aquele que é santo. E ela se dá no âmbito da palavra de Deus, no âmbito da palavra escrita, da palavra revelada. O Senhor Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade, a santificação é na palavra, é naquilo que a palavra diz para mim, naquilo que é anunciado, naquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na medida que eu estou ouvindo a palavra de Deus, ela tem que me santificar, ela tem que fazer uma obra na minha vida de transformação espiritual. A palavra tem que estar latente na minha alma, no meu coração. Eu tenho que obedecer a esta palavra. Essa palavra vai me separando do mundo, ela vai me separando das coisas da carne e me enchendo das coisas do Espírito. Queridos, Paulo disse na palavra, 1 Coríntios, capítulo 11: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, veja bem, tenho dito que se o próprio Deus nos ordena através de sua palavra que sejamos santos, não é isso que a palavra diz? Não é isso que Deus diz? Você tem que ser santo. Sejamos santos, não é? Porque não é algo impossível. Se Ele diz isso, porque não é algo impossível. Eu tenho ao meu favor o céu, eu tenho ao meu favor o Pai, as suas promessas de que Ele faria a obra na minha vida quando eu abrisse o coração. A Bíblia diz, está escrito, são palavras do Senhor Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, será comigo. Haverá uma ceia da palavra de Deus, do conhecimento, da revelação do Espírito para a minha vida. Queridos, não podemos baixar a bandeira da santidade. Nós temos que estar no extremo de Sodoma e Gomorra, de uma vida entregue a demônios, de uma vida entregue ao mundo, que o mundo jaz no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não vejam. Então eu tenho que estar no outro extremo. Um extremo, são dois extremos. Eu tenho que estar num desses extremos aí. O extremo de Sodoma e Gomorra, das coisas de Sodoma e Gomorra, deste mundo vil de pecado, que
pisa, calca aos pés a lei de Deus, e eu tenho que estar no outro extremo da santidade, levantando a bandeira da santidade, a bandeira da verdade, da justiça, do amor de Deus, da graça de Deus no coração, do santo evangelho, do evangelho que foi uma vez dado aos santos, daquilo que Deus tem me revelado. Eu tenho que estar nesse outro extremo, eu tenho que ser extremado nesse outro aí. Não posso compactuar, não posso negociar, ou é sim, não, o que passa daí é do maligno. Eu tenho que estar no outro extremo. Paulo ele usou porque ele podia ousar, ele sabia no que cria, ele disse, eu sei em que eu tenho crido, e ele pôde dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele ousou, porque ele foi muito claro nessas palavras, porque já não era ele que vivia, como diz Gálatas 2:20, ele disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, você tem que ser santo, eu tenho que ser santo. Essa é a vontade do céu, a vontade de Deus. O que são santos cristãos, de acordo com a Bíblia? A Bíblia fala dos santos cristãos. A Bíblia fala. Alguém diz para se esconder por trás do pecado e do mundo, ela diz, ninguém é santo, é impossível ser santo, isso é um mentiroso, essa palavra é do demônio, que a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que temos que ser santos. Sim, se não formos santos, nós não veremos a Deus. A palavra santo vem do grego, que significa consagrado, é o grego ágios, consagrados a quem? A Deus, divinos, sagrado, piedoso, é quase sempre usado no plural, santo. Senhor, de muito tenho visto, o que disse a palavra, que coisa tremenda aqui, no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 13, diz o seguinte, está escrito, Atos 9, verso 13, diz assim, Atos 9, versículo 13, diz assim, está escrito, falando dos santos, aqui está escrito assim, ouça o que diz, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E está se referindo a Paulo quando perseguiu os cristãos. Olha, ele fez muito males aos santos que estão em Jerusalém. Em Jerusalém havia os santos, homens e mulheres que tinham decidido pela santificação, pelo ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus e se santificar. Ele está se referindo a esses santos. Que coisa tremenda. Aqui em Atos capítulo 9 ainda, no versículo 32, ele diz o seguinte, 9:32, ele diz, está escrito na palavra, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Que coisa tremenda. Aos santos que habitavam em Lida. Se você for lá para ainda Atos capítulo 26, verso 10, nós lemos assim na palavra, está revelado sobre os santos. 26, verso 10, está escrito na palavra, 26, verso 10, olha o que diz a palavra, 26, verso 10 diz, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando o matavam. Paulo, ele disse que encerrava muitos santos nas prisões, e dava o voto dele para matar esses santos. Queridos santos, e hoje? Cadê os santos de hoje? Tem que ter um povo santo, um povo de Deus, um povo realmente santificado, um povo separado, para dar razão da sua fé. Este povo santo existiu, e este povo santo, ele deve existir nos dias de hoje também. Sabe, há 3 referências relacionadas ao caráter piedoso e dos santos. Nós encontramos isso no livro de Romanos. Se você ver no capítulo 16, no versículo 2, lá está escrito uma das referências. É muito interessante essa referência que Paulo fala aí dos santos,
em Romanos 16:2, quando ele diz assim, Senhor, ele diz assim, que recebais no Senhor como convém aos santos. Que coisa interessante, o apóstolo Paulo, e ele ainda diz alguma coisa muito referendando isso, em Efésios capítulo 4, no versículo 12, ele diz ainda assim, é uma coisa muito interessante que Paulo diz, ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Que coisa, né? Para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo, ele menciona, ele é muito claro, ele evidencia essa qualidade, essa expressão que realmente destaca os santos do Senhor, sabe? E ele diz também que há impudícias, a impureza, não é? Essa não deve ser nomeada no meio do povo de Deus, né? Que a indecência é o despudor. Nada pode estar num crente santo a impureza, não pode haver essa contaminação. Eles são santos, né? Todos os cristãos são considerados santos. Como eu disse anteriormente, as palavras do Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São João, verso 17, santifica-nos na palavra, a tua palavra, santifica da palavra, a tua palavra é a verdade. Então a palavra santifica, a palavra separa um povo, a palavra separa os santos, não é? E Paulo, ele é muito claro quando ele fala aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, está escrito, Paulo ainda referendando todo esse aspecto da santidade de um povo santo, o povo de Deus. Ele diz, 1 Coríntios, Paulo escreve no verso 1, capítulo 1, verso 2, ele diz, está escrito, agora a vós outro e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa interessante, não é? Agora 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz, está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos chamados para sermos santificados em Cristo Jesus. Nós somos um povo santo, santificados, queridos. É como dissemos no começo, santificação ninguém verá a Deus. Santificados, santos, a mesma raiz na palavra, no grego. Os cristãos são santos pela virtude da sua conexão com o Salvador Jesus Cristo, da sua comunhão com Ele. Precisa ter Jesus, Ele precisa morar em nós. Ele disse que Ele, o Pai, vem e faz morada em nós. Tem que haver uma comunhão. Os cristãos são chamados, temos que entender isso, a ser santo, para cada vez mais permitir que a sua vida diária se aproxime da sua posição em Cristo Jesus. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz e que está permeando toda a Bíblia quando se fala de santificação, chamado bíblico dos santos. Queridos, é um tempo memorável o tempo que vivemos, é um tempo decisivo como nunca houve, e nós temos que tomar a decisão de ser separado deste mundo vil, de pecado, de injustiça, para servir a um Deus santo, servi-lo em santidade. Quem olha para João Batista, o precursor da vinda de Jesus, João Batista, qual era a mensagem de João Batista?
Qual era o chamado de João Batista para o povo naquele momento tão decisivo, que marcou a história? Aquela plenitude dos tempos que havia chegado. Qual era o chamado de João Batista? Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Porque nós estamos para presenciar outro evento, que é o final, o último evento, que vai marcar a história. Como o evento da vinda de Jesus pela primeira vez marcou a história. Agora, o evento de Jesus pela segunda vez, também tem que haver uma obra antes da volta de Jesus, uma obra tal qual a obra que João Batista fez. A obra tal qual ele fez. Deus chama homens a se prepararem para permanecer em pé no grande dia do Senhor, para transmitir tal mensagem como a de João Batista. Precisamos ter uma experiência espiritual como a que João Batista teve. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o nosso eu que nos sufoca, o nosso eu que ama o mundo, o nosso eu que gosta do pecado, que gosta da imundice, da impureza. Ele tem que ser colocado fora e assumirmos um toque espiritual vindo de Deus através do seu Espírito. João Batista foi o precursor de Jesus, mas no dia que estamos vivendo, Deus está levantando o povo com o espírito de João Batista para ser precursor da segunda vinda de Jesus. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. E eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, uma vida de pensamentos puros, ser de ação pura, prece infatigável, de trabalho, mãos limpas. Queridos, isso é um tempo decisivo. A profecia aponta para a obra de preparo feita por João Batista. Queridos, João Batista era a voz do deserto, chamando, como diz aqui a palavra em Isaías, no capítulo 40, verso 3, o profeta Isaías, ele profetizou sobre esta obra de João Batista. João capítulo 40, no versículo 3, ele diz, está escrito na palavra, 40 verso 3, ele diz aqui, o profeta Isaías, profetizando sobre essa experiência de João Batista. No 40 verso 3, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai do ermo a vereda de nosso Deus. E ele diz, verso 4: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Que coisa tremenda, João. Aqui o profeta Isaías, falando na realidade da obra de João Batista. Sabe, Malaquias diz que João haveria de separar. Olha o que diz o profeta Malaquias, no capítulo 40, aliás, capítulo 3. Olha o que ele diz, o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, está escrito, capítulo 3, Malaquias, verso 1 e 2,
Ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá no seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como potassa dos lavandeiros. Fogo de ourives, potassa, lavadeiro, uma purificação. Aqui, e queridos, preparei o caminho do Senhor. Preparai o caminho diante do Senhor. Preparo espiritual de João é um indício da natureza espiritual do reino. É um preparo espiritual, onde os caminhos tortuosos são nivelados. O que é torto é endireitado. É o caminho espiritual para a segunda vinda de Cristo. Tem que haver um endireitamento. Lugares escabrosos têm que ser tirados, tortuosos, tudo nivelado, tudo certinho, tudo correto segundo a lei ou o testemunho, sem a qual ninguém verá a Deus. E isso se dá numa experiência de santificação, de entrega a Deus, de decisão da parte de cada um de nós, quando ouvimos o clamor de Deus, quando ouvimos a voz pregando no deserto dos nossos corações, fazendo a boa terra frutificar e darmos os frutos que o céu espera que seja dado. Irmãos, existe um povo que estará pregando no meio do deserto para nivelar os caminhos do Senhor, para desentortar os lugares que estão tortos, iluminar os lugares escabrosos. E o tempo é esse. Esse tempo já começou. Estamos vendo um tempo decisivo, um tempo como nunca houve. Tem que haver uma decisão. A mensagem é séria, profundamente séria. Não é uma mensagem qualquer. A mensagem é de santificação, separação. João começa a sua obra de uma forma maravilhosa, identificando-se. O que é que João diz? O que é que ele diz aqui? Vamos ver o que diz aqui. Evangelho de São João, capítulo 1. Eu estou falando de João Batista. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 20. Ele diz, está escrito na palavra. João, verso 1. Aliás, capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 20. João. O que é que diz João Batista? O que é que ele fala? Verso 20. Ele diz, está escrito. Está escrito na palavra assim. Ouça o que diz. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Ele disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou. Disse ele. Mas ele disse o que no verso 23? Ele disse assim, no verso 23, o que ele era? Ele disse. Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele está chegando, Ele está aqui, Ele está chegando. Endireitai, chegou o tempo. Endireitai, tem que se endireitar. O que é torto tem que desentortar. O pecado entorta a alma, entorta o coração, entorta tudo. Os lugares escabrosos têm que ser iluminados. O pecado escurece. O pecado são trevas. Todo esse preparo é um preparo para receber o Senhor que está vindo. Todo o preparo que o João Batista estava proclamando ali, que o povo tinha que fazer, era porque o Senhor estava chegando. Ele estava chegando. No capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de São João diz, está escrito na palavra assim o seguinte, 1,17, ele diz, aliás, Lucas, capítulo 1, versículo 17, ele diz, está escrito,
Lucas capítulo 1, versículo 17, nós lemos na palavra, olha o que diz a palavra, falando de João Batista. Lucas 1, verso 17. Assim lemos, assim está escrito: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa foi a obra desse servo de Deus, João Batista. Preparar um povo para estar na presença do Senhor. Em outras palavras, santificar um povo para receber o Senhor. Queridos, a obra de João Batista é uma obra gloriosa. E essa obra, ela está sendo feita agora. João Batista veio com a disposição e o poder de Elias, como lemos em Lucas 1,17. Em nenhum lugar é mais claro do que na descrição de Lucas. Ali no capítulo 3, no versículo 18 e 19, ele diz assim, Lucas 3, verso 18 e 19. Lucas, leamos novamente. Continuando Lucas. Capítulo 3, verso 18 e 19. Ele diz, está escrito na palavra, acompanhe comigo. Diz assim: Assim pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. A mensagem daquele que clama no deserto, a mensagem do João Batista, era uma mensagem de santificação, de repreensão. Jesus chamou o pecado pelo nome, dizer como o pecado era, pelo seu nome verdadeiro, sem se importar a quem isso fosse dirigido. Podia ser uma pessoa simples do povo, mas também a reis, a comandantes, seja quem for a autoridade. A mensagem era para todos. Não havia temor por João Batista de dar a mensagem. No dia de hoje a mensagem tem que ser proclamada no espírito de Elias, no espírito de João Batista, e essa mensagem vai levantar reis, grandes e pequenos, contra essa mensagem. No entanto, quando o machado for colocado na raiz, haverá separação no meio dessa humanidade de um povo que será santificado. João Batista, ele preparou um povo. O preparo para o reino espiritual que estava por vir exigia uma obra de escavação, uma obra profunda de escavação. Os vales tinham de ser preenchidos e os montes tinham de ser rebaixados. Assim como Elias fez o seu melhor para tirar a idolatria, o assassínio e a desonestidade, como nós vemos no 1 Reis, no capítulo 18 e 19, a luta que Elias teve, as ameaças que Elias teve, ele teve que se esconder. No mesmo espírito de Elias estava João Batista naquele dia. No mesmo espírito de Elias e de João Batista está o povo de Deus verdadeiro, que Deus está chamando nesses dias para ser o porta-voz do céu, para clamar com ousadia, com poder, com intrepidez. Esse povo tem que ser santo, tem que ser santo, tem que ser santo. Sabe, João Batista
Apoia-se na palavra. Não está escrito. Naquilo que o Senhor manda que Ele diga. Entre pecados que Ele denunciava, todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, Ele denunciou. Todas as maldades que o mundo comete, que as pessoas nas religiões falsas, mestres e doutores cometem, têm que ser denunciados. Tem que ser denunciado. Elias denunciou. Não poupou ninguém. O caminho do rei preparado por João, mostrando especificamente a mudança que deve ocorrer na vida dos homens e mulheres. Tem que haver uma mudança. Gente, você tem que entender, meu amado, minha amada, que tem que haver uma mudança. Tem que haver uma separação. Tem que haver. E nessa separação, nessa mudança, sem dúvida há muitas perdas, há angústias, há dor. Mas entenda uma coisa, o Senhor Jesus disse uma certa vez: se teu olho te faz pecar, teu braço, arranca, joga fora. Porque é melhor entrar no reino do céu aleijado, do que todo o corpo ir para o inferno. Tem que haver rupturas, coisas que eu gosto, que eu acaricio e que ninguém sabe. Eu sei que é errado, eu sei que está me separando do céu, ninguém sabe, mas eu sei. O céu, Deus que vai na divisão de ossos e medula, que perscruta o mais íntimo dos pensamentos, aí que não passa despercebido. Não se brinca, ou é ou não é, ou eu decido ou não decido. João não só condenava o mal, mas salientava a mudança. Ele não só condenava o mal, mas olha, muda, prepara o caminho, tira os lugares escabrosos, desentorta, endireita, mudança. Os publicanos, na mensagem dele, dizia para os publicanos, para os soldados, ele falava também naquele momento que estava pregando para os soldados, os publicanos, para o povo geral. Ele perguntava, o povo perguntava então, quando ouviu a mensagem que era direcionada a ele, ninguém escapava, ninguém ficava de fora, todos eram tocados pela mensagem. A mensagem era para todos, grandes e pequenos, reis, súditos, escravos, livres, não importa quem era, todo o povo, a mensagem era para o povo em geral, para todo mundo. Eles perguntavam, o que havemos de fazer? E ele respondia, João respondia, está aqui no relato. João respondia, a voz que clamava no deserto exigia generosidade. Tínhamos que ser generosos. A voz que clamava no deserto tinha que haver honestidade. Soldado, se contenta com o teu soldo, com o teu ganho, nada de corrupção. Honestidade, não violência, mas contentamento. A preparação feita por João foi para o caminho da santidade, e o povo de Deus deve andar nesse caminho. Isaías, no capítulo 35, está escrito na palavra, no versículo 8 a 10, nós lemos, Isaías 35, está escrito assim, diz o profeta, assim diz Deus através do profeta, no capítulo 35, verso 8 a 10, lemos na palavra 35, 8 a 10, ele diz, e ali haverá bom caminho que se chama o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco.
Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão ele, e deles fugirá a tristeza e o gemido. É a promessa. É a promessa. Caminho de santidade. Se nós não trilharmos o caminho da santidade nos dias de hoje, o fim vai ser o inferno, a destruição final. É uma decisão que eu tenho que fazer. Ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer no que está escrito. Porque se eu não crer no que está escrito, eu não vou a lugar nenhum. João preparava para o reino vindouro, referindo-se ao rei do reino. Não bastava advertir a nação judaica para que fugisse da ira de Deus, como vemos em Mateus 3, não. Nem instruí-las com respeito ao procedimento esperado por Deus, mas era essencial para o rei que estava por vir fosse identificado. João tinha estado batizando em Betânia, e no dia seguinte, quando viu Jesus se aproximar, ele exclamou. Desfecho da mensagem, do chamado de João, chamado de João do povo para se prepararem, deixar os pecados e entrarem no caminho da santidade. Agora tem ali ele chegando, e ele diz as palavras lindas que nós conhecemos, todos nós já conhecemos, está em João 1:29, quando ele estava ali, que ele olhou, Jesus estava chegando. Aquele Jesus que era o motivo da sua pregação. A sua pregação no deserto, chamando o povo para se endireitar, porque o rei estava chegando, o rei estava vindo. Ele então disse o seguinte, as memoráveis palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, só é possível a santidade, só é possível a santificação por causa de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Jesus era visto por João como aquele tipificado no Cordeiro Pascal, e como aquele Cordeiro que foi, como diz o profeta Isaías. Que coisa tremenda, o profeta Isaías profetizando esse momento aqui, da plenitude dos tempos. O profeta Isaías, ele diz, em 53, seu livro, ele diz: foi levado ao matadouro pelo pecado do homem, e não abriu a boca um cordeiro. O nosso Jesus, gente, ele veio pela primeira vez, e ele está vindo, e nós temos que identificá-lo como Filho de Deus Altíssimo, verdadeiramente Filho de Deus, como estão negando aí fora que ele não era Filho de Deus. Mas temos que identificá-lo como Filho de Deus, enviado do céu novamente essa terra. Filho de Deus Altíssimo, o Pai enviando o seu Filho, dessa vez para decidir de uma vez por toda o rumo e a história desse mundo, e separar um povo, levar um povo para o lugar que ele já preparou, conforme a promessa de João 14, verso 1 a 3, quando ele ia subir, ele disse, antes de subir, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, o Pai, né? Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. Quando eu for e virei outra vez, e tomarei-vos
vós para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Ele está voltando, agora definitivamente para levar o seu povo, um povo santificado, um povo limpo, um povo puro. A eficácia da obra de João é exemplificada no primeiro capítulo do livro de João, que é tremendo aquilo lá que está escrito, como já lemos aqui, falamos anteriormente. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus, ouvindo-o dizer isto, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, quando ouviram isso, seguiram a Jesus. João identificou o Cordeiro de Deus, é o discípulo de João. Eles seguiram a Jesus, e ao levar esses discípulos ao rei do reino espiritual de Deus, João havia desempenhado bem a sua função. 2 homens preparados estavam prontos para se tornar discípulos de Cristo. Mais tarde seriam eles parte do fundamento do reino, no qual todos os santos seriam cidadãos, como lemos em Efésios capítulo 2, verso 18 ao verso 20. Querido, uma obra de preparo, uma obra de discipulado. Amados, o tempo urge, não temos muito tempo pela frente. Com misericórdia, atente para essa mensagem, atente para essa mensagem, enquanto ainda é tempo. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocar enquanto Ele está perto. Oh, amados, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz, e até nosso próximo encontro. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.